Os irmãos estão lembrados do estudo que a gente está fazendo sexta-feira? Romanos, né? É. Romanos 10. Tem quantos que estão acompanhando? Romanos 8, não é? 10. Amém? 10. 10. Deus, aleluia. Aperta o botão São quantos que estão acompanhando desde o começo? Glória. 4. E quantos já viram outros? Tem bastante gente nova então. Tá certo? Eu vou dar uma pinceladinha em cima assim, para quem está chegando pegar, né? 10. Desce uma olhada no 10. Beleza. Dos que já estão aí desde o começo, primeira palavra que define o começo da mensagem da cruz. Lembra? Não lembra? Quando vai passar a mensagem da cruz para alguém, a primeira notícia que vai dar para ele é assustadora. Jesus te ama, né? É a segunda parte. Estamos tudo condenados. A primeira parte é: quem é que falou? Estamos condenados. Essa é a primeira parte. É a parte chocante. Você tem que chegar no camarada e dizer: olha, precisa de Jesus, sabe por quê? Porque tu estás condenado, ele é a salvação. Porque se você chega e fala para alguém: eu preciso de salvação, o cara vai pensar: mas salvação do quê? O que é que está me ameaçando? O que é que está me condenando? Eu preciso ser salvo do quê? Não tem um leão correndo atrás de mim, a polícia não quer me pegar. Então, você já vai dar a entender o porquê da salvação. A mensagem é salvação. Mas é como daí os judeus falaram, né? Jesus falou: você tem que ser liberto. Eles falaram: liberto do quê, pai? Eu sou filho de Abraão. Eu ando conforme a lei. Não tem nada contra mim. E na verdade tinha um monte de coisa, né? Um monte de pecado. Nós estamos condenados. Por quê? Por causa do pecado. Ah, mas por que o pecado condena? Porque você querer entrar no céu com pecado é como você, quando era criança, vamos usar um exemplozinho bem simples. Quando você era criança, vinha correndo da rua com o pé todo sujo, tua mãe tinha acabado de limpar o chão. Não, aqui tu não vai entrar. Tu vai limpar o pé primeiro. Depois tu entra. Não era assim? Você querer entrar no céu com pecado é uma coisa. Está tudo sujo. E daí vai querer entrar no lugar santo, limpo, né? Jesus Cristo então veio fazer essa mediação para que você possa entrar. Ele veio limpar o seu pé. Não limpou o pé dos apóstolos? Está vendo que o exemplo não foi tão simples assim? Então, a mensagem é essa: você está condenado. Condenado por quê? Pelo pecado. Por quê? Porque você não vai conseguir entrar no céu com o pecado. O pecado te condena a ir para o inferno, porque é o único lugar que você consegue entrar com o pecado debaixo do braço, carregando. Então você está condenado a ir para o inferno. Porque tem pecado, não tem? Ah, não tem, eu sou um cara bom, eu só faço coisa boa, só faço o que é bom, procuro fazer o bem para os outros. Uma vez, não é atitude boa. Não estamos falando de atitudes pecaminosas que a gente também faz, que quem acha que não faz está errado. Mas você pode pegar um cara aí muito bem corretinho, como a Bíblia fala do Cornélio, né? Ou o jovem rico chegou lá e já faz tudo de bom, tudo de certo. O que mais eu preciso fazer? Você precisa ser salvo, porque você está condenado. Mas eu não tenho pecado. Tem sim, ele está dentro. O pecado não são as nossas atitudes no pecado. As atitudes, elas são pecaminosas. O pecado é algo que vive dentro. É um vírus espiritual, está dentro do homem. Mas, então, não tem jeito. Eu vou ter que ir para o inferno, porque quem é que vai vir tirar o pecado que está dentro? Aí você passa para a segunda parte da mensagem. Quem vai vir tirar o pecado que está dentro? É Jesus. Só Ele consegue, porque só Ele pagou o preço para se tornar esse cara que consegue tirar o pecado. Meu Deus. De dentro. Mistério de Jeová. Por isso foi dito que Ele é o poder de Deus que tira o pecado do mundo. E
tem misericórdia de nós na Claro, vida. soltado. Ele podia ser o poder de Deus que tira o pecado do mundo, mas não tivesse misericórdia de nós, não tirasse. Mas ia tudo para o inferno. Mas não, ele é o Cordeiro de Deus, ele tem condição de tirar o pecado do mundo e tira. Ele ainda, vamos dizer assim, uma linguagem mais fácil, gasta o tempo dele com isso. Ele é Deus, glorioso. Ele podia só queimar todo mundo. Não, vou fazer outra coisa agora. Não. Ele fica com a gente, tira o pecado da gente, trata a gente. Como é que foi que ele conseguiu isso? Por quê? O símbolo da vida é o sangue. Então, para que a nossa vida pudesse ser comprada por Jesus, ele teria que pagar o preço da vida, né? Se você for lá numa livraria evangélica, se você quiser comprar uma Bíblia, custa R$70. Está aqui R$70, dinheiro para lá, Bíblia para cá. Se eu quiser comprar a vida, eu tenho que dar sangue puro, que é o que representa a vida, né? O que é que equivale a essa Bíblia aqui? Essa Bíblia equivale a R$70. E a vida equivale ao quê? Equivale ao sangue. Tanto que se você tirar todo o seu sangue do seu corpo, você não tem mais vida, né? Então precisava que alguém desse o sangue inteiro. Não, mas eu não sei o que Jesus deu, pega e dou o meu. Não, o teu não vale, porque tu dá o teu sangue pecaminoso pela tua vida cheia de pecado, dá 6 por meia dúzia, não adianta nada. Tem que ser sangue puro. Então vamos tudo pego de novo, voltamos para a condenação, porque quem é que tem sangue puro? Jesus. Pai da promessa. De novo você volta e diz, é Jesus o cara que vai tirar o pecado da tua vida. É Jesus o cara que consegue pagar o preço que vale a tua vida. E pagou. Né? Pagou morrendo na cruz. Porque quando ele morreu na cruz, o que aconteceu? Correu o sangue dele, pagou o preço que valia. E depois aí então você vai para uma terceira parte, né? Isso é só a introduçãozinha do estudo para quem não pegou do começo. Você vai para uma terceira parte da mensagem da cruz, que é a salvação. Você estava condenado e não tinha mais jeito, não tinha mais como entrar. Tinha pecado, é como tu está carregando um carrinho de mão cheio de esterco para jogar num buraco. É para lá que você vai, você não pode jogar no meio da estrada, você não pode jogar, você vai jogar naquele buraco lá que foi feito para isso. Assim nós íamos cheios de pecado para um buraco para o inferno. Não tinha outro jeito, não tinha outro lugar para ir, não tinha mais nada. Aí então, Jesus vem para aí, eu vou mudar a história de vocês. Eu vou pagar o quanto vocês valem, vocês vão ser meus, eu vou ser senhor de vocês. Assim como o senhor de engenho comprava escravos para trabalhar para ele, Jesus Cristo comprou a nossa alma, para nós sermos servos dele. Paulo ousa até dizer que é escravo de Jesus, né? E também é verdade que nós somos filhos, né, de Jesus, mas tem gente que gosta de deixar só que é filho, tá? E que Deus é um daquele pai assim que faz tudo com o filho de pé. Aí não adianta pensar assim, né? A gente é filho sim, mas é servo. E eu gosto de pensar como Paulo, escravo, porque eu gosto de trabalhar para ele. Se der a carta de alforria hoje, eu digo, não, mas eu não quero, eu vou continuar. Então ele vem e faz isso tudo, mas não só faz e nos deixa o Deus dará. Ou melhor, ele nos deixa o Deus dará. Ele não nos abandona depois de ter feito o que fez. Ó, estava condenado, eu já morri para pagar o preço que vocês valiam, agora vocês se viram. Não, ele pega e diz assim, ó, e agora que já está pago e eu posso levar vocês para onde eu quero, porque vocês são meus servos, eu sou o dono de vocês, sou o Senhor, eu vou pegar vocês e vou levar para outro lugar que não aquele buraco lá, mas o céu, né? Então essa é a mensagem. Espírito Santo. Você pode olhar a mensagem da cruz de outros aspectos, mas eu preferi dividir ela nesses 3 pedaços. Condenado, sacrifício de Jesus para poder mudar a história e efetivamente mudar a história. É que quando a gente pode fazer uma oração com alguém para que ele aceite Jesus porque ele quer já e tudo mais, a gente fala na oração, a pessoa repete que ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque ele é o único que pode salvar e suficientemente salva.
né? Porque ele podia ser o único que pode salvar, mas não dá conta, não é o caso. Ele é o único que pode salvar e salva, e faz sem ajuda de ninguém. Então essas são as três partes. Aí depois a gente pode olhar, como eu fiz na quinta-feira anterior a essa, que os profetas já falavam desse plano que Deus tem. Por isso que tanta gente prega, né? Dizendo assim, olha, Deus tem um plano para a tua vida. E hoje em dia, irmãos, eu insisto em falar porque o apelo está muito grande. E a gente tem que estar preparado para saber encontrar os falsos profetas, as pessoas que estão querendo colocar doutrinas, vãs doutrinas dentro da igreja, querendo desvirtuar e levar o crente a achar que Deus é o mordomo dele, que vem correndo atrás dele, limpando tudo que ele faz, provendo tudo que ele quer e não o que ele precisa. Então, a gente tem que estar atento para saber o plano de Deus para a tua vida é o quê? Te tornar um cara rico? É te tornar um cara bem sucedido com bens materiais? Não. Pode até ser que ele faça isso, mas esse não é o plano. O plano é que nós estamos condenados e Ele vai nos salvar. Esse é o plano. Como é que a gente identifica que isso é mesmo um plano? Que Deus planejou isso? Isso não foi uma coisa que estava lá, Deus disse, vou descer e salvar todo mundo. Não, isso Ele planejou. Tanto que bem antes de vir, Jesus Cristo já dá a letra lá em Isaías 53. Né? O servo sofredor, quem é? Jesus. Há quem diga que não, você está falando de um servo sofredor qualquer. Não, ele está falando de Jesus. Fica bem explícito que ele está falando. Na outra que a gente viu, é Jesus que ele está falando. E ele diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele não tinha boa feição, nós até rejeitávamos, não queríamos olhar para a face dele. Foi tudo como foi mesmo. Sofreu no nosso lugar, injustamente. Então você vê que Deus tinha um plano. Tem um plano realmente. Esse plano já foi até executado. Agora as pessoas vão nascendo e vão ficando cientes, né, desse plano. Não era o caso de Isaías. Isaías nasceu antes de Jesus vir do céu para a terra. Porque também Jesus não nasceu ali naquele momento do ventre de Maria. Ele não passou a existir dali. Ele nasceu, mas ele não passou a existir dali para frente como nós. Porque a nossa existência do dia que nós nascemos, ou fomos gerados dentro da barriga, para frente. Jesus não. Por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Aqui Colossenses 1, né? Ele estava lá na formação do mundo já, ou antes da formação do mundo ainda. Ele era o verbo, qual era o verbo que Deus usava? Haja isso, haja aquilo, haja luz. Né? Esse era o verbo. Jesus já estava lá. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Então quando ele vem lá em Maria, ele já estava com o plano todo planejado, todo feito, e vem executar. Prova disso é o profeta, que foi o que a gente viu na quinta-feira passada. E depois disso, antes dele vir, o profeta falou para que as pessoas acreditassem que aquilo aconteceria. Ele veio e fez, aconteceu. E depois disso ficou o quê? Ficou a obrigação que nós temos de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Certo? Todo mundo concorda com isso? Amém. Uma outra coisa que está se desvirtuando dentro da igreja de hoje é como eu costumo chamar, é o crente Raul Gil. Né? Crente Raul Gil. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Não é assim, meu irmão. Ninguém foi ungido para pegar o banquinho e ficar no banquinho de mansinho. Amém. Aí, ó. Isaías 61, ele fala de novo de Jesus e ele diz assim: eu sou ungido do Senhor, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Isso aqui é unção. É o Espírito de Deus que está sobre nós, em nós. E ele me ungiu para pegar a libertação aos cativos, curar, abençoar e assim vai. Aí ele tem todo o capítulo 61 falando do que é que Deus manifesta em nós, Pai da promessa, em Jesus, através da unção. Então, ele não diz assim, para alguns é pregar e para outros é ficar no banquinho.
Não, né? O cara que é um pastor de uma igreja, ele prega no púlpito lá, toda semana ele está ensinando a igreja, é o papel do pastor ensinar. E ele faz isso de púlpito. Isso é um ministério para alguns. Mas o pregar a mensagem da cruz, que é o que nós estamos falando nessas quinta-feiras agora, isso é para todo mundo. O pastor ele tem que fazer teologia, tem que conhecer a Bíblia de cabo a rabo, porque ele tem que ensinar os seus servos. Ele vai ensinar gente que toca no louvor, ele vai ensinar gente que faz teatro, ele vai ensinar gente que dança, ele vai ensinar gente que prega, ele vai ensinar gente que não faz nada. E não faz nada, vai ensinar também. Mas se ele ensinar bem, o cara vai se incomodar, vai querer fazer alguma coisa. Porque parado eu nunca vi Jesus chamar alguém para ficar parado. Aí, Verdade. É isso. Aleluia. Mas tem Deus. gente que não faz nada, tem. E aí então, Paulo vem dizer como é que a gente faz, ele vem mostrar como é que a gente faz. Então, todo mundo tem que pregar. Evangelismo, evangelista, evangelização, não é um ministério de alguns. Todo que foi ungido é ungido para quê? Para pregar. Pelo menos a mensagem da cruz. Tu vai pregar no culto numa igreja ensinando todo um povo como faz o pastor, isso aí é outra história. Mas a mensagem da cruz tu tem que saber pregar. Por quê? Quem leu o Romanos 10? Quer ler de novo? Vai só do 8, do 6 até o 15. Do 6 ao 15. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Verso 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Verso 10? Verso 11. Porquanto a Escritura diz: tudo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeus ou gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creem? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 15. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Amém, irmão. Obrigado. Irmão, lê bem. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Você lembra do começo do estudo? Quem estava aí, lembra? O que é a palavra evangelho? O que significa? Evangelion, do original, né? Que significa boa novidade, boa notícia, boas coisas. Quão formosos são os pés daqueles que pregam boas coisas. Ele está falando de evangelho, não tenha dúvida. Mas no finzinho ali ele fala, né? A palavra está perto de você e está na sua boca. Se você pregar, ela vai ser ouvida. E todo aquele que pregar, que falar com a sua boca e crer no seu coração, será salvo. Mas ele faz uma ressalva: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão? Como eles crerão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém os enviar? Está vendo a importância de a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui? Estudar a mensagem da cruz.
Existe algo mais importante que um cristão deve saber? Como alguém pode dizer que é filho de Deus se não conhece a palavra do próprio Deus, do seu próprio Pai? Como é que você pode dizer que é filho de Deus se não conhece Deus? Porque imagina, irmão, se alguém chega para você, como eu já vi, tu é crente? Então conta para mim como é que é. Como é que funciona o negócio de vocês? Como é que acontece? Pai da promessa. E aí o cara gagueja, e Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Não, é verdade. É verdade, Jesus ama o cara. Mas não era isso que era para ele falar naquele momento. Ou além disso, deveria ter pregado a mensagem da cruz. A porta estava aberta. Né? Como diz lá no Apocalipse, eis que abrir dentro de ti uma porta. E tu tens que sair e pregar. Era a porta do Evangelho que ele estava falando. Então, quantas vezes a gente está diante de alguém e abre-se a porta do Evangelho e é só você aqui, ó, largar. Largar o quê? Como pregará se não for enviado? Como que vai pregar se não sabe o que é para dizer? Olha, no caso a nossa fé é toda baseada na mensagem da cruz, né? No caso, é isso que está passando para nós. É a nossa principal fonte de como vamos dizer assim, é o principal. A nossa visão principal é a cruz de Jesus, né? O sacrifício da cruz, né? Exatamente. É isso que eu queria entender. Cruz de Jesus. A cruz de Cristo. Cruz de Cristo. Não tem como falar de um sem falar do outro, né? Certo. Tu és fiel, Senhor, O aleluia. principal que a gente tem que saber é a cruz, irmão. E aí a gente aplica também a cruz na nossa vida, né? O que Jesus fez na cruz? Renunciou a tudo que ele tinha, ele é Deus. Largou tudo que ele tinha como sendo Deus, o dono do ouro da prata, o fundador do mundo, todas as qualidades que você pode atribuir a Deus. Ele disse, tá, eu vou deixar isso um pouquinho de lado agora, porque agora eu vou deixar me pregar aqui nesse madeiro aqui, ó. Quem que diante daquilo não olharia e não dizer, tu está doido, homem, por que tu vai fazer isso, cara? Tu é dono de tudo, tu é Deus. Ele disse, não, mas eu preciso fazer, eu vou fazer isso aqui. A cruz é de uma importância. Se os irmãos quiserem estudar a cruz, eu assisti agora um estudo sobre a cruz. Acabou agora, na igreja que eu congrego. É tremendo, irmão, é tremendo. Você vai entender a essência, o principal. Então aqui hoje, que a gente vai falar hoje aqui, já tendo visto o que é a mensagem da cruz, e já sabendo que já estavam, os profetas já prediziam, né? Tem outros profetas, depois a gente vê também. E depois de Cristo, como é que a mensagem da cruz ainda serve? Agora ela serve, né? Para ser pregada. Aqui Paulo deixa bem claro. Depois eu vou, nas outras quinta-feiras, eu vou trazer outros textos que falam também. E se os irmãos quiserem ir lendo Colossenses capítulo 1, Glória. lê o 1, já acabou? Vai ser rápido, não vai demorar. Colossenses? Isso. Mas aí você lê de novo. E você vai perceber, poxa, essa palavra estava aqui, mas parece que nem estava. Você lê de novo. Se você vê alguma curiosidade a respeito disso num livro, ou se a sua Bíblia tem um comentário, lê ali, vai buscando saber cada vez mais. Se tiver acesso à internet, quiser procurar alguma curiosidade, é claro, tem que saber filtrar, né, irmão? Não pode acreditar em qualquer coisa. Tem que buscar fontes seguras para saber, mas já dá uma preparada. Daí na próxima quinta-feira eu vou falar um pouco sobre o Colossenses 1. E aí vocês já vão estar mais preparados. A gente consegue evoluir mais, né? Porque depois de a gente estar com essa mensagem bem firmada dentro da cabeça, aí nós vamos ser enviados para ir pregar essa mensagem lá fora. Mas primeiro a gente tem que estar com ela na ponta da língua. Amém? Pode falar. A respeito da pregação, aquele senhor que ele já tinha ouvido falar de Jesus, né? E quando ele também conhecia, só que ele precisava que alguém lesse para ele. E quando ele descobriu que ele pediu para ser batizado, lembra dessa passagem aí? Filipe e o Eunuco, né? Eu acho que é Atos 9, se não me engano. Mas não tenho certeza. Por acaso Colossenses não é Tessalonicenses, não, né? Não, é Colossenses. Vamos ler, França. Atos 9 é a conversa de Paulo.
Nós começamos. Eu não me lembro ali qual é o ato. A respeito de pregação, né? Ele ali é exatamente isso. Ele tinha acesso à letra, mas a letra não, né, precisa de espírito que vivifique, né? Então ele está lendo, não entende. Aí vem alguém que prega, que é Filipe, né? Até na pergunta ele faz assim: estás entendendo o que tu estás lendo aí? Daí o outro fala para ele: como é que eu vou entender se não explica? É a mesma coisa que Paulo diz: como que eles vão crer se ninguém prega? Isso aí. Né? E tendo pregado ali mesmo, já foi batizado. Também tem aqueles dois que foram andando com Jesus e não sabiam com quem era. No repartir do pão foram descobrir quem era Jesus que estava do lado deles. Não falta fundamento, né? Não falta fundamento. Só que eu quero ir devagarinho, a gente ir fazendo um estudo mesmo, gradativo, toda quinta-feira e tal. A gente ir pegando. Agora os irmãos vão já dar uma lida no Colossenses 1 e também já vão mastigando o que a gente comeu hoje, né? Semana que vem não está mais fortalecido. E vamos lembrar, irmão, isso tem que estar na cabeça. Não só na quinta-feira, porque eu vou perguntar. Você pode ser abordado na rua ali, um camarada assim: vem cá, eu quero saber isso. Eu sei que tu tem um negócio para me falar, como já aconteceu comigo. Fala, eu quero saber o que é. Você vai ter que estar com isso na ponta da língua. Você só vai conseguir ser um servo do Senhor completo se você souber essa mensagem. Então vou chegar e perguntar isso para a gente só dizer Jesus te ama, meu Deus também, né? Tem que saber o que é amor, o que é Jesus, o que ele fez, o que Jesus é Jesus. Não é qualquer Jesus. Ali no versículo do capítulo 10, que eu não andou a estudar, eu pude observar a preocupação de Paulo para pregar para a salvação para os judeus, né? Ali ele estava falando de judeu, mas quando se prega para os judeus, se prega para o Sim, povo. exato. Mas aí no caso que eu vi, uma curiosidade minha, não está fora do assunto da salvação, que sobre os 144 mil, né? Que no caso, depois de... Eu no meu ponto de vista, o que tu acha? Que daí vai esses que vão ter a segunda chance, no caso, que a gente entende ali, né? Que vem com a palma na mão e tal. Mas eu quero referir o seguinte, do teu ponto de vista, para mim, eu acho que só os judeus acho que vão encarar essa realidade de tentar escapar nesse 144 mil, né? Porque tu acha que o gentil vai ter condições de ter raça para cantar o oceano? Não, isso é muito complicado, cara, porque quando tu vai ler sobre Apocalipse, isso está no Apocalipse, né, 144 mil, aí existem 4, 5, 10 linhas de pensamento, de entendimento. Um que é o judeu, que não é, outro que só vai entrar 144 mil, o resto vai tudo para o inferno. Porque não é gentil, já foi o Espírito Santo, já não vai ter bom, não. então assim, esse tipo de coisa é coisa que a gente tem que orar e pedir para Deus dar a retidão, a linha ali, o cara vai. Falar em Apocalipse ali, eu quero fazer uma pergunta para o irmão aí. Por que eu nunca li Apocalipse? Eu tenho 42 anos, eu já li a Bíblia há mais de 20 anos. Mas eu não, até hoje, vou ser sincero para todo mundo, eu nunca li Apocalipse. É mistério. Eu tenho até um, eles sabem, né? Esses negocinhos com sementinhas, palavras proféticas. Então quando eu pego para eu ler que cai Apocalipse, eu já vou lá. Eu nunca li na Bíblia, por essa luz caminho. Nunca na minha vida eu li Apocalipse. Quando eu pego para ler a leitura de Apocalipse, eu fecho o livro. Não gosta de uma coisa que tu prefere não ler? Não leio. Nunca li na minha vida. Eu não conheço nada do Apocalipse. É uma opção, né? É uma opção. É um mistério. Ok? É uma opção tua, né? Só isso? É receio da Tu previsão. quer saber o porquê que tu nunca leu? Eu queria saber. Tu nunca leu, nunca viu quando começou. Pois é, mas é porque eu não tenho coragem de ler. Então, Beleza? falta de coragem, então não vai. Eu nunca li. Eu não tenho coragem de ouvir O Apocalipse é uma previsão. Mas dizem que tem coisa. Mas dizem que não é só. Tem, já passou. É complicado. É uma coisa que tem que escurar e pedir para o Espírito Santo se guiar na leitura. Eu nunca li O o irmãozinho irmãozinho lá lá. está com o dedo levantado. Porque muitas vezes, como eu leio a Bíblia, às vezes eu leio a Bíblia à noite e sempre estou lendo Apocalipse um pouco. Tu marca aquele versículo que tu leu, quando tu vai ler, tu não acha ele de novo, entendeu? Tu vai ali, tu pode marcar, procurar. Isso que é um mistério, porque na Bíblia todos os versículos o cara marca, fica ali. Tu vai ali, procura, tu acha. Apocalipse é uma palavra que ela se renova a cada vez que tu lê, tu entende de um jeito, quando tu vai ler, ela já não está mais ali. É mistério. É um mistério Apocalipse. Por isso Ela está ali, né? A letra está ali. É que você que entende ela de de maneira diferente sempre quando lê. Mas a letra é a mesma.
Ah, mais de 2 mil anos. João, talvez não seja o João das epístolas e o João do Evangelho. Talvez seja outro João. Bom, Flávio. Legal, hein? Meu Deus, aleluia. Meu Deus. Tem que ouvir o Pai Johnny. O Pai Johnny sabe de tudo. É o João, mas não é o evangelho. Não, muito provavelmente não seja porque as características da escrita são outras, né? Mas também há quem diga que ele escreveu diferente porque estava com medo de ser preso pelos romanos. Tentou dar uma despistada. Existe. Eu acho que realmente não é. Não é o mesmo, eu acho. Porque tem em Apocalipse, tem um estudo sobre tem muitas coisas de Daniel no Apocalipse, né? Os dois são escatológicos. Os dois falam das coisas do porvir, né? Tem Mas muitas agora, coisas já gastando um tempinho aqui, vou responder mais uma ali do João. A Igreja Católica nasceu depois da crucificação de Cristo. Bem depois, 314 anos depois. Quem foi o fundador da igreja? Foi os soldados romanos, não? Constantino, imperador de Roma. Mas ele era o carregado pela guarda? De certa forma, sim, ele era o maioral em Roma. Ah, sim. Eu sempre tive uma visão assim, não sei, pode ser que deve ser errado assim, mas depois que eles crucificaram Jesus, que eles viram que a terra partiu no meio e tal, né? Deu aquela chuva, o dia virou escuridão, então eles viram que crucificaram o Filho de Deus vivo mesmo, que eles montaram a Igreja Católica como assim uma situação de remorso, assim, como se batemos Deus, o que nós podemos fazer e tal. Não, mas aqueles soldados ali que estavam ali já estavam mortos quando a Igreja Católica nasceu. Mas ficou aquela linha de raciocínio entre os romanos. Muita gente deve ter se ligado disso aí, pô, nós matamos o cara errado. Deve ter tido muita gente que pensou isso. Eu pensaria, acho, né? Claro. Mas não tem nada a ver com a relação da igreja, não. Ah, sim. E daí a igreja, ela nasceu de uma forma bem natural. Era ir pregar o evangelho mesmo, como a gente lê. Atos 3, Pedro se levantou como que num pulo e foi. Saiu pregando e curando. Paulo caiu do cavalo lá, daí chegou lá o Ananias, devolveu a visão para ele. Ele passou 14 anos aprendendo e depois pregou de novo também. Ele começou a pregar, não para mais. E Filipe pegou o eunuco e pregação, se encontravam nas cavernas, porque o governo perseguia eles, mas isso só fazia ele ficar mais forte. Até que daí Constantino veio querer obrigar que todo mundo virasse cristão. Então o governo agora não mais perseguia a igreja. Certo. Ele sim obrigava até que os outros pagãos fizessem parte da igreja. Que de repente foi o que trouxe essas estátuas para dentro dele, porque os pagãos agora eram obrigados a ser cristãos. Aí eles até vinham, mas traziam as estátuazinhas deles, né? O hinduísmo, no caso, eles falam. Isso, tinha várias ali. Então, mas isso aconteceu de Constantino decretar a religião oficial do Estado como sendo o cristianismo em 314 depois de Cristo. Amém. Então, aqueles soldados que colocaram ele na cruz já estavam mortos, né? Amém. Mas aí, a gente vê o seguinte, falando bastante sobre o Apocalipse, até aqui o assunto voltou um pouco sobre a igreja primeira. E agora eu quero perguntar se vocês sabem qual é a primeira palavra da mensagem da cruz. Salvação? Condenação. A gente tem que ficar atento, irmão, porque é muito fácil Espírito Santo de desvirtuar. Imagina você querer pegar e falar de Apocalipse, o camaradinho que não viu nada nunca ali fora. Essa tem que ser a nossa maior preocupação. A gente fica aqui, quando é que será que Jesus vai voltar? Sabe quando? Quando o Evangelho chegar em cada canto da terra. É o que está escrito aqui. Quando o Evangelho se tornar conhecido em todos os cantos da terra, aí Jesus voltará. Talvez não imediatamente, talvez daria mais um ano, mas antes de Jesus voltar, o Evangelho vai ser conhecido de todo mundo. Mas alguém diga que a Coca-Cola é mais conhecida que o Evangelho de Cristo. E aí? Aí o que é culpa? Nós estamos perdendo para os vendedores da Coca-Cola, irmão? Vamos aqui, se concentrar no que a gente tem que fazer, nossa missão, evangelizar, né?
Quer dar uma estudada na conversa, não tem problema, mas primeiro você tem que estar com essa mensagem na ponta da língua. Amém. Primeiro um degrau, depois outro. Amém? Amém. Glória. Então tá certo, irmão. Vamos em paz. Vamos agora. Vocês vão bater uma manguinha ali, né? Eu também tenho Ainda não. 9 horas. Vou fazer uma oração aqui para encerrar para chegar. Amém. É de Deus, irmão. Glória. Deus, Pai. Estamos de novo, Senhor, aqui na tua presença. Santo é o teu nome. Obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus de Nazaré. Bendito é o nome do Cordeiro. Aleluia. É verdade. Em nome de Jesus, para que tu estejas colocando as palavras na tua boca, nós estejamos pegando ela, a tua representação que quiseres ouvir, pode dar fim, tu venhas nos dar paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.